Go live. Ótimo, então. E é isso mesmo, está no privado, como sempre. Pronto. Só um segundo, Ricardo. Agora estamos ao vivo. Muito bem. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Todo mundo que está chegando por aí. Estamos aqui de novo na nossa live diária. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui o professor Ricardo Balesteiro, colega de longa data aí, das noites paulistanas. Eu estou, assim, com preocupação, Ricardo, todo dia que eu recebo um convidado, eu fico revelando aqui há quanto tempo eu conheço a pessoa. Enfim, vamos dizer que fomos aí contemporâneos do tempo de estudantes em São Paulo, né? Das noites paulistanas, e eu tenho o prazer, né, de recebê-lo aqui e para falar de uma coisa que ele é especialista, que é a colaboração, né, na performance musical. E sem mais, como a gente tem os nossos 30 minutinhos, eu vou passar para ele, vai fazer uma apresentação aí do assunto, e depois a gente vai conversar um pouquinho, e depois no final eu falo aí sobre as próximas lives que a gente vai ter. Então, Ricardo, super bem-vindo, obrigada, né? Você dispensa biografia, né? Professor da USP e grande musicista. Muito obrigada por estar aqui. Sônia, é um prazer estar com você por aqui e poder discutir algumas coisas importantes. Na verdade, esse assunto da colaboração musical como um todo tem me interessado, bom, desde a nossa época, né? Que você sabe muito bem. E então é uma coisa que permeia a minha vida. Então, mais do que um objeto de estudo, né, é o objeto de pesquisa, é a minha vida em si que está aí, né, a história da minha vida, né, quase como uma narrativa da minha vida, isso tudo. Então, depois quando eu fui para os Estados Unidos, porque naquela época pouco se falava sobre o pianista como colaborador e tudo mais, ou quando se falava tinha sempre uma carga bastante pesada, ou, enfim, uma representação meio estranha, né? Então, a pianista acompanhador era visto como um musicista ou pianista inferior, muitas vezes. Eu me lembro que houve estranhamento da parte de colegas e de professores, quando eu falei que eu me dedicaria a isso, mas mesmo assim não fui. O que aconteceu, então, é que eu fui para estudar fora justamente para tentar entender melhor essa área, e eu tive a oportunidade de voltar e de trabalhar no lugar onde eu leciono uma disciplina que inicialmente era voltada para os pianistas, né? Numa pegada bem de como instruir, como dar estratégias melhores para a colaboração ao piano, tanto com canto quanto com instrumento, tanto tocando sonatas e peças virtuosísticas como concertos. Então, esse âmbito, digamos assim, vai mais amplo, né, do pianista, mas a perspectiva era bastante instrumental, né, de dar condições de dar técnica a. Pouco a pouco, então, eu comecei através de algumas leituras, através de novas pesquisas, né, especialmente na área da performance musical, mas também psicologia da música, sociologia da música, eu comecei a me interessar por questões mais, digamos assim, espirituais, né, da colaboração, vamos dizer assim, ou filosóficas, ou existenciais, como vocês quiserem. E 4 delas me chamam bastante atenção. Uma é a autonomia, né? Ou seja, como que a gente lida nesse universo da colaboração com a relação que você estabelece com o outro, né? Ou a relação que você estabelece no contexto do conhecimento musical como um todo. O que eu quero dizer?
Às vezes a gente estuda alguma determinada obra partindo de pressupostos consolidados, tanto das práticas ou de um professor. Quando a gente vai e tocar com alguém, aquela pessoa pode te revelar um mundo completamente diverso. Então, o que eu quero dizer nesse momento com autonomia é de você ter autonomia de reagir a esses novos estímulos e ressignificar muita coisa. Então, até o papel da pedagogia tradicional, ela meio que se desmorona, em certo sentido, na hora que você vai tocar com o outro. Porque muitas coisas que acontecem em contato com o outro, elas não são condizentes com o que foi, digamos, previamente calculado, né? Então, essa autonomia é a sua autonomia em relação a todo arcabouço, inclusive teórico e tudo mais. Porque se você estiver muito apegado àquilo, você não consegue ir para um segundo nível, que eu acho que é o da empatia. Né? A incapacidade de ser autônomo, de poder escolher coisas e ressignificar e retrabalhar muitas coisas, te impede de ser empático, de começar a olhar para o outro, ouvir o outro, sentir o outro. Porque você fica sempre se referenciando a alguma coisa que está previamente colocada. Né? E se você quiser sempre ir atrás daquilo que está previamente colocado, você sistematicamente não vê e não sente o outro. Então, a empatia é o segundo. Inclusive, tem estudos muito legais, novos, relativamente novos, bem novos, na verdade, sobre música e empatia. Tem um capítulo especial sobre o lado empático do pianista colaborador, né? Qual que é esse peso, digamos, ou o valor da empatia no trabalho do pianista colaborador e também de outros colaboradores. Pode ser um quarteto de cordas, né? E aí depois a gente pode ir para um outro patamar, que seria o das responsabilidades. Então, assumindo que eu tenho que ter uma boa dose de autonomia para ressignificar as coisas, que eu estou interessado no outro, no olhar para o outro, eu tenho certas responsabilidades que são diferentes daquelas que eu teria se eu estivesse sozinho, né? Então, que tipo de preparo eu preciso ter, que tipo de olhar eu preciso ter para os meus processos de estudo, inclusive, e para as estratégias que vão ocorrer de ensaio e tudo mais, as relações que se estabelecem na cena do ensaio, por exemplo, ou depois na cena da performance em si, como que eu lido com isso? Quer dizer, até que ponto eu preciso ter domínios de certas coisas para garantir aquele fluxo que está acontecendo naquele momento. Algumas coisas previamente calculadas te dão certas estruturas, mas não garantem. Elas não garantem nada. E, de fato, esses três níveis aí, autonomia, empatia, responsabilidade, depois a gente fala com mais calma, vão possibilitar o que mais me interessa, eu acho, na colaboração, que é a transformação. Que é a transformação do que eu trouxe, do que vai acontecendo em cada ensaio, como aquela pessoa me transforma nos ensaios, como eu, através não só da fala, mas muito mais do fazer musical, eu posso transformar o outro. E esses fluxos, esses processos de transformação mútua, são importantíssimos, porque eu caracterizo a colaboração. Então, gradualmente, Sônia, eu fui me afastando, digamos, da listagem de estratégias, né, que era uma coisa muito dominante nos Estados Unidos, né? Claro, me deu um referencial importante, porque uma coisa não exclui a outra, né? Mas eu comecei a trabalhar numa disciplina em especial, coisas muito importantes que são falar menos e dar certas tarefas para as pessoas se perceberem. Coisas básicas do tipo, a clarinetista senta no banco ao lado, junto com uma pianista, e a pianista só observa as costelas se inflando na inspiração, entendendo esse movimento, né, que estão encostadas uma na outra, esse movimento e a relação com a frase, né? Então, aí são certas estratégias que são, obviamente, não intelectuais, elas não têm instrução nenhuma exatamente, a não ser que perceba alguma coisa que acontece. E então a gente começou a desenvolver algumas dessas estratégias numa disciplina chamada colaboração musical, que acontece no programa de pós lá na USP.
né? Que todo mundo é bem-vindo, na verdade. Cada um participa do jeito que quer. E aí eu comecei, por conta desse pensamento todo, eu comecei a me aproximar do método da pesquisa narrativa, né? Então, uma das atividades que a gente fez foi ter narrativas sobre música, sobre a relação da pessoa com a música, tema livre, tá? Então, eles fizeram isso, escreveram e voltaram. Quando eles voltaram, eu pedi para eles trocarem as narrativas. Uma tentativa, obviamente, de se colocar no lugar do outro, né? De ver semelhanças, ver diferenças. E esse método, essa possibilidade de você ver o outro, antes mesmo de você definir que tipo de música você quer fazer, para mim se mostrou bastante revelador. Especialmente no nosso ambiente brasileiro, bastante plural, as pessoas têm histórias muito distintas, né? As instituições musicais brasileiras não são tão consolidadas quanto nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um caminho mais claramente definido através das high school, chegando college, etc., ou na Alemanha, enfim. Por conta disso, eu achei que essa abordagem de olhar para o outro, de se transformar através do outro, tanto na prática do ensino, quanto a possibilidade de ter, digamos, uma produção intelectual que preze pela primeira voz, né, do outro, né, que prestigie as percepções do outro, para mim se tornou um objeto muito interessante de estudo e de investigação, que estou, na verdade, começando, né? Então, a partir disso, a gente consegue entrar, a depender do interesse dos alunos, das alunas, em minúcias técnicas, né? A depender do tipo de uso que, de fato, eles vão fazer na vida, né? Tem aproximações, tem certas coisas que nos aproximam mais de certas práticas, de certos interesses na música do que outras. Então, uma vez que a gente escuta primeiro, a gente consegue entender qual o tipo de interesse real que a pessoa tem naquilo, né? E se ajustar de alguma forma. Então, eu vejo, só para concluir essa primeira parte, que a gente começa a conversar um pouquinho, eu vejo uma relação muito grande entre esse olhar, esse modo de ver, com uma busca por questões de pesquisa que são, digamos assim, menos confinada, vamos dar uma palavra do momento. Do momento. São questões menos confinadas a disciplinas, a territórios, e elas podem permear, mas elas são essenciais para a compreensão até mesmo de uma habilidade tão específica no campo da música, quanto essas colaborações musicais que surgem, tanto entre pianistas e cantores, etc., mas entre músicos de uma mesma orquestra também. Né? Quer dizer, uma grande música de câmara, um grande processo de colaboração está rolando numa grande orquestra o tempo todo, né? Não tem como você depender de instruções, né, de um regente para resolver todas as problemáticas e todas as questões que surgem naquele tecido orquestral. Então, de uma forma ou de outra, a gente sai um pouquinho da preocupação só do dois, né, do duo, digamos assim, e foi por questões que podem nos ajudar a entender até mesmo um organismo tão grande quanto uma orquestra sinfônica. Né? Então, começando aí, né? Vamos começar daí, porque você falou tanta coisa importante, eu lamentei que o meu caderninho ficou lá do outro lado da sala, que eu ia anotar, mas está gravado. Então, minha vida de orquestra foi relativamente menor do que a vida de camerista, né? Eu passei um total de pouco mais de 10 anos em orquestra, e depois não mais. E pelo menos metade desse tempo em orquestra jovem, e depois em outras orquestras. E a gente vivencia muito mais a percepção do outro na orquestra do que a gente é capaz de fazer no nosso cotidiano, por incrível que pareça, em duos ou em trios. A gente demora muito mais, a menos que você tenha um grupo não de longa duração, porque eu acho que pela razão que você colocou primeiro aqui, a preocupação prima está em
em tudo que é óbvio, o conhecimento do texto musical, ou seja, de tudo que diz respeito à música. E quando eu acho bárbaro isso que você está relatando, porque tudo que a gente quer é ultrapassar isso. Sim. E transcender o que é o conhecimento teórico, técnico, do repertório, do instrumento. Só depois de passar por isso é que você vivencia o fluxo, esses momentos. E eu quero dizer por isso, sim, eu estou me referindo à teoria do fluxo, mas eu estou querendo dizer assim que não é que a gente domine tudo o que existe possível de um instrumento. Vamos dizer que, né, que você esteja tocando uma coisa relativamente muito simples, mas simples no sentido técnico, mas se você domina aquele simples, você pode transformar aquilo numa outra coisa. E eu acho que é isso que a gente ouve quando ouve um grande instrumentista tocar uma melodia muito simples. Como ele fez isso não é? É porque aquilo, o que está acontecendo ali é para além desse conhecimento teórico, conteúdo de música, e daí dá para transcender e para outras coisas. E eu acho que principalmente a autopercepção, né, Ricardo? Sim. Porque acho que no primeiro momento você percebe o outro, começa a respeitar o outro. E talvez num segundo momento, que você se inteirou com o outro, você se permita para como é que isso está sendo aqui. Eu não sei como é que você vivencia isso, se você já experienciou o contrário. Na minha parte, eu sempre assim, eu estou preocupada com o outro, com a música, com tudo que é de fora. Quando isso está tranquilo, aí eu começo a relaxar e estar lá, eu. Existe uma divisão assim de tarefas que acontece, né? E a gente vai jogando e focando mais atenção. Eu acho que em alguns momentos ou outros. Digamos que em algum momento fora do trabalho camerístico em si, você se dedique em algum momento, não necessariamente o primeiro momento, ao estudo da sua parte, né? Das exigências da sua parte. Mas pode ser que você parta dessa parte para criar um todo, né? Ou você pode partir de uma concepção do todo e tentar entender como sua parte se encaixa naquilo, porque os processos são múltiplos, né? Assim, cada um tem o seu, e às vezes o processo pode ser um pouco mais caótico, né? E é claro que, como instrumentistas, existe uma preocupação natural da gente tocar bem, assim, acho que é difícil o instrumentista que acorda e fala, eu quero tocar mal, né? Então, são preocupações que percorrem, né, realmente atravessam as nossas vidas, só que às vezes elas favorecem uma conexão com o outro e às vezes não. Então, muitas vezes, por exemplo, é só um relato aqui de experiência, né? Muitas vezes eu conheço um limite, meu limite técnico, e é claro que o meu limite técnico ele está relacionado também ao tempo disponível que eu tenho, qual tempo que eu vou me debruçar sobre aquela peça, quanto tempo eu estou desde que, digamos, que eu começo a estudar uma peça até ensaiar com você, hipoteticamente, eu começo a mensurar muitas coisas. E é uma negociação constante, né? Tem certas estratégias nesse processo meu, que é meu, e é importante que eu faça esse processo para me sentir bem, mas que ainda assim incluem, sei lá, esses processos te poupam um pouquinho mais de problemas que você possa ter, porque eu estou tendo algum problema, entende? Então, essa questão técnica, ela também é diferente, porque não é tocar o melhor, mas é tentar tocar de uma maneira a mais flexível possível, né? Então, muitas vezes eu tenho que me programar para estar tocando mais rápido do que de fato eu gostaria, ou menos lento, mais leve, mais pesado, mais isso, aquilo, de várias formas. O meu corpo precisa estar habituado, de alguma forma, a essa flexibilidade, para quando eu chegar e ensaiar com você, eu, de fato, possa não me preocupar excessivamente comigo. Eu acho que é uma balança, existe uma gangorrinha aí, né? E é claro que não é estável, mas ela vai no jogo, né? É interessante que você
né, falou da colaboração na orquestra, e me chama a atenção, porque é exatamente esse pensamento que a gente é ensinado, vamos dizer assim. Eu também, né, estudei um bom tempo nessa cultura americana, que tem seu lado magnífico, né, e tem outros lados, mas tem o lado que é muito bom, que é esse lado da gente aprender muitas nuances sobre a mesma coisa. Né? Então, para você estudar, para você fazer uma prova de orquestra, é exatamente esse o princípio. Você tem que estar com o conhecimento do conteúdo tal que você possa ser flexível ao desejo do maestro, ao desejo do chefe de naipe. Sim. Porque caso você passe das primeiras 2 rodadas de provas, é isso que eles vão querer saber, porque todo mundo que passou nas 2 primeiras rodadas é excelente. Então, como eu vou selecionar um? O primeiro contrabaixo da Ópera de Paris, que é o Thierry Barbet, que eu tive o prazer de conviver por um tempo, aí, né, uns 3 anos atrás, porque na realidade deles, eles querem um músico camerista. Então, quando eu chego nas últimas rodadas, eles fazem programas de música de câmera com o contrabaixista. Porque todos são ótimos. Qualquer um deles seria magnífico na orquestra, mas você tem que escolher um. Aí eu falei, como que vocês fazem? Como que vocês escolheram entre fulano e Beltrano? Tipo, é impossível, não é? Eu falei, não, a gente fez 2 programas de música de câmara inteiro, com recitais inteiros, com cada um dos 3 finalistas, para escolher quem era o melhor camerista. Né? Então, uma grande orquestra, ainda de 100, 120 pessoas, quer um camerista, quer um músico colaborador. E isso eu estou falando só para pontuar aqui que o colaborador não é só o do trio, é o músico que está fazendo música. Até você me falou recentemente que você trocou, né, o nome, o caminho, né, da sua pesquisa para sair do piano colaborador, porque, na verdade, é o músico colaborador. É o músico colaborador, exatamente. Por exemplo, hipoteticamente, se a gente estivesse trabalhando com uma peça focal, né, se você está tocando... Aliás, há várias obras que tanto podem ser feitas com piano, né, tipo Les Nuits d'été de Berlioz, tem uma versão que ele mesmo fez para piano e tem a versão orquestral. Então, a construção da peça é a mesma, né? Claro que a instrumentação é outra e a orquestração é outra, mas a concepção musical é a mesma. Existe um texto, a essa música se refere ou dialoga com esse texto. Então, os processos de trabalho de um maestro, e não necessariamente todos os membros da orquestra, mas de um maestro, com relação a esse trabalho com o canto, com a estrutura do poema, com a expressividade do poema, com as necessidades fisiológicas da voz, esse trabalho deveria se assemelhar ao do pianista, né? Não à toa, você tem vários grandes regentes que saíram desse campo do pianista preparador, tipo Zavalles, enfim, outros tantos, né? Então, esse caminho é natural que ocorra. Por quê? Porque a própria música, quer dizer, o próprio fenômeno te fala da necessidade de tipo de olhar, né? Eu acho que, historicamente, muitas vezes a gente perdeu um pouquinho o curso das coisas, né? Porque, junto com a constituição de instituições como o conservatório, veio a ideia, a noção do instrumento solo, né? E ainda assim, os instrumentos de orquestra eles ficaram, digamos assim, menos contaminados com essa visão, porque tem a funcionalidade, quer dizer, a função de ter esses instrumentos de fato no organismo orquestral. Ainda que a pedagogia tenha incluído excertos orquestrais, muitas vezes, né? E que vocês também façam concertos, obras virtuosísticas e tudo mais, vocês têm esse outro lado de estar com o outro. E a orquestra jovem, em vários momentos, né, isso acontece na vida dos músicos orquestrais, isso é um antídoto para esse universo do conservatório. Ainda que o conservatório fala, estude esse concerto, ainda que você fale, putz, talvez eu não toque esse concerto, mas você consegue dimensionar o valor disso na pedagogia, porque você tem um campo que é mais constituído de atuação. Os pianistas,
No entanto, eles tendem a ficar nesse isolamento, entendeu? Então, eu acho que o grande valor dessa ideia da colaboração que foi feita, na verdade, não criada, mas ela foi meio que concebida e transformada durante o século XX, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. O grande valor disso tudo é mostrar a importância de um pianista que está tocando uma coisa muito simples, com contrabaixo, mas que precisa saber o jeito certo de articular, que tipo de ênfase num registro diferente do contrabaixo, isso faz uma diferença muito grande na sua performance. E também valorizar aquela viola no quarteto de cordas, que não tá fazendo tema, mas está criando um movimento importantíssimo para a performance, né? Então, mais do que ser capaz de fazer aquilo ou isso, é mostrar que todos desempenham papéis absolutamente relevantes, né? Mas isso não é o que é visto, veiculado, as críticas. Por exemplo, tem um orientando, Guilherme Baldovino, que está avaliando críticas musicais, um período bem grande aqui no estado de São Paulo, de recitais de canto e piano, instrumento e piano. O resultado é quase negativo. Nas críticas, quase nunca se fala sobre o pianista. Sim. Então, é uma desproporção do valor que essa parte tem no tecido musical e de como é apreciado. Então, não à toa, só para concluir, não à toa as pessoas, elas não querem fazer, elas não querem desempenhar esses papéis, porque não é vistoso, né? Então, é isso que ele está tentando investigar. E a gente tem, junto com isso também, duas questões que me vieram à cabeça enquanto você falava. Uma é a questão econômica mesmo, né? Vamos dizer, a gente quase sempre numa situação de prova ou de concertos concertos para concurso ou para defesas de títulos ou para conclusão da graduação, os instrumentistas de instrumento melódico precisam de um pianista. Ele não precisa de um colaborador. Ele precisa de um parceiro. Ele precisa de um pianista, porque ele tem que tocar. Então, isso está incutido, como você mesmo ressaltou no começo, na própria forma como a música de câmara é inserida na nossa vida de estudante de música no Brasil. Sim. Na minha experiência de dar aula de música de câmara, que é parte da minha função na universidade, né, os professores de instrumentos são contratados, pelo menos eram até há pouco tempo atrás, para a carreira do instrumento principal e música de câmara. Então, todos somos professores de música de câmara. Mas não tivemos formação de professor de música de câmara como tivemos de instrumentista. Exato. Então, a nossa visão, como colegas, professores de música de câmara, é totalmente dispara do que a gente acha que deve ser música de câmara e como ela deve ser feita. Claro, então, exatamente. Tem lá uma coordenação que coloca a visão da coordenação também, né? E que a gente aprende a respeitar e fazer o que precisa ser feito. Mas uma das coisas que além dessa parte de que na hora que precisa é o pianista que eu posso pagar, né? E o número de horas de ensaio que eu consigo bancar, e aí eu não tenho tempo para fazer, entre aspas, né, não tenho tempo para fazer tudo isso, por N razões do mundo contemporâneo, e a outra coisa é que eu não sei fazer tudo isso, ainda bem que eu não tenho tempo, porque se eu tivesse, não sabia o que fazer. Então, numa coisa que eu acho que é básica, que é pensar o que é música de câmara, que é uma coisa que eu tenho até agendado para discutir, porque o conceito principal quase que é esquecido, né? A música de câmara não é necessariamente nem estar com o outro, mas estar em situação de câmara. Sim. Então, por que num concerto de câmara você não pode tocar uma peça solo? Ué, pode, né? Grande chance de se auto-perceber. Então, aí eu posso ter um grupo de câmara que tem 6 pessoas, 7 pessoas. Ou eu posso ter um duo. Então, o conceito de estar camerista é que é a coisa que mais me salta aos olhos quando você fala, porque você embute isso em tudo que você fala. É estar em cena, como você disse, como camerista.
ainda que você tenha momento solo. Exato, claro, exatamente. E o que eu faço nos momentos onde eu não tenho material solo, tem toda uma arte, tem toda uma preocupação, não tem... ainda que muito da música tonal, a tradicional, tem essas hierarquias, né? Como você trata esses elementos hierárquicos, faz parte de um organismo. Então, não dá para você falar assim, olha, um órgão meu é menos importante que outro, né, no corpo, né? Quer dizer, alguns você até pode viver sem, mas outros que são mais vitais, não dá, não tem como você Não dá para escolher. entrar na fila do transplante, né? Não dá para escolher entre pulmão e coração, né? Então, Né? se eu tenho um aspecto rítmico, né, embaixo, que seria um coração, digamos, pulsando, não dá para eu não estar bombando energia. Respirando, né? Ou respirando. Respirando. Incrível. Bom, Ricardo, nossa, tão bom conversar com você, já passaram 30 minutos, oh meu Deus, né? Então, agora é a hora que começa, por quê? Deixa mais um pouco. E eu vou pedir para você fazer, então, suas considerações finais, eu só tenho uns avisos para dar depois. Eu realmente tento não passar de 30 minutos, porque como a gente está aqui todos os dias, para não saturar, daqui a pouco ninguém quer mais assistir, né? Porque fica muito longo. Mas a gente pode, não se sabe quanto tempo dura a quarentena, a gente pode te receber de novo quando você quiser. Claro, a gente combina, sim, vai ser um prazer. Então, são questões que eu acho que são importantes a gente levar para o nosso dia a dia, né? Tentar ver o que isso pode te revelar, né? Assim, e tanto no processo de preparo, quanto de ensaio, quanto de performance, quanto também de ensino. Eu tendo a misturar bastante as coisas, né? Eu acho que elas se misturam bastante, a nossa prática com a nossa prática de ensino, como a gente percebe, e o papel, de fato, que os próprios alunos e alunas têm em revelar as grandes questões para eles, né? De fato. Às vezes a gente estabelece uma disciplina e fala, olha, a ementa é essa, mas a classe está gritando por outras questões que às vezes não parecem estar totalmente ligadas àquela ementa, mas elas podem revelar novas possibilidades. Eu sou muito grato, especificamente, a essa turma de colaboração musical que eu tive o ano passado, de graduação e pós. Foi uma parceria maravilhosa, mais do que alunos, imagina, eles eram parceiros mesmo, e muitas discussões saíram de lá, acho que foi especial. Bom, para mim foi especial, e eu sei que para muitas pessoas também foram. Então, até na maneira de lidar com a classe, eu estou tendendo a ser dessa forma, né? Camerista até na minha relação com os alunos, né? Mas eu gostaria de parabenizar você por essa série e agradecer pelo convite, Sônia. Bom sucesso aí na continuação. Obrigada, Ricardo. Quando você quiser, agendamos uma data. A quarentena vai longe, então você é bem-vindo a todo momento. Vamos sim. Eu vou pedir para você, depois que a gente encerrar aqui, à medida que você puder, se você puder entrar lá nos comentários, não tem nenhuma pergunta pontual, mas tem alguns comentários, alguns pianistas, Marina, Kennedy, Beatriz Pavan, fizeram alguns comentários, então se você quiser entrar lá depois e dar algum feedback, é legal. Tá bom. Como sempre eu peço. Pessoal, como sempre, eu peço aqui todos os dias, por favor, entrem, façam seus comentários, as suas dúvidas, sempre, não dá tempo nos 30 minutos, mas eu entro depois, o convidado também, a gente responde, tá? E queria dizer que estava agendado para amanhã falar justamente sobre música de câmera, e eu vou passar essa data para frente por uma boa razão. A gente tem um convidado confirmado que eu não esperava que fosse tão rápido, mas a gente tem o Barry Green, autor do Inner Game of Music, que vai estar aqui com a gente no sábado. Então, eu vou adiantar um assunto que é a ansiedade da performance para amanhã, para justamente introduzir o assunto que o Barry Green vai falar no sábado, porque essa live com ele será em inglês, sem tradução, sem legendas, of course. E aí, eu vou, então, amanhã falar de ansiedade da performance para ambientar quem, porventura, esteja interessado e
não tenham conhecimento de inglês suficiente para acompanhar 100% no sábado, tá? Depois, mais tarde, ainda hoje, eu vou anunciar essa live, mas teremos Barry Green no sábado, então, eu só tenho a agradecer a boa vontade desses convidados de estarem aqui, e de vocês de estarem aí do outro lado, senão não faria sentido a gente estar aqui, né? Então, agradeço novamente a todo mundo que está aí assistindo. Novamente, obrigado, Ricardo. E, gente, vamos ficar em casa, álcool em gel, paciência, mais paciência, quando acabar, se arruma mais, porque vamos ficar em casa, tá bom? Super beijo para todo mundo, tá? Tchau, até mais. Beijão. Tchau. Ups, encerrei.